Olá, boa tarde, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Nós estamos de volta e nesse nosso novo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a constituição do crédito tributário e também sobre a decadência e a prescrição do crédito tributário. Lembrando que tanto a decadência quanto a prescrição são formas de extinção do crédito tributário. Então, para começar, nós temos que ter em mente que a constituição do crédito tributário, ela se dá mediante o lançamento, através do lançamento, e esse lançamento ele é dividido em três espécies, Então, nós temos, primeiro de tudo, o lançamento que é conhecido como lançamento direto ou como lançamento de ofício, que é aquela modalidade de lançamento, de constituição do crédito tributário, em que o fisco ele já tem todas as informações necessárias para proceder ao lançamento, para realizar o lançamento daquele determinado tributo. Todas aquelas informações já estão a seu dispor. Ele não precisa de nenhum auxílio, portanto, do contribuinte. Então, vamos citar, a título de exemplo, né? O que nós podemos citar? Nós podemos citar o IPTU e o IPVA, que são modalidades de tributos, de impostos, que são lançados através do lançamento de ofício, ou também conhecido como lançamento direto. Em seguida, como uma segunda modalidade, nós temos o lançamento por declaração. E aqui nesse caso, o contribuinte ele auxilia o fisco. Ele tem que tomar algumas providências para que ele possa auxiliar o fisco no lançamento daquele determinado crédito. Então, nós temos um momento em que o contribuinte ele presta declarações e em cima dessas declarações é que o fisco vai e procede ao lançamento. Por isso que é conhecido como lançamento por declaração, certo? Nós podemos citar como exemplo de imposto que é sujeito a esse tipo de lançamento, o imposto de importação, no qual há a apresentação de uma declaração e com base nessa declaração se é feito o lançamento do imposto, certo? E por fim, nós temos o conhecido lançamento por homologação. Qual é a grande chave aí para que a gente possa compreender o lançamento por homologação? Nesse tipo de lançamento, o fisco ele vai ter ali uma atitude antecipada por parte do contribuinte, na qual ele faz uma antecipação, um recolhimento antecipado daquele tributo e informa o fisco. E o fisco faz o quê? Ele faz a apuração, analisa se efetivamente o valor está correto e, estando de acordo, ele faz apenas a homologação, certo? Então, por isso, o lançamento por homologação, certo? Então, nós temos essas três espécies, portanto, de constituição do crédito tributário, essas três espécies de lançamento. E já que nós falamos sobre a constituição, nós temos que falar um pouquinho sobre a prescrição e a decadência do crédito tributário, que, como nós falamos no começo, são formas de extinção do crédito tributário. Então, o que nós temos que lembrar? Que a decadência, ela é a extinção do direito do fisco em efetuar o lançamento do crédito tributário. Então, se o fisco não fez dentro do prazo, ele não pode mais fazer, ele não pode mais efetuar o lançamento, certo? Então, nós temos aí um prazo legal, que é o prazo de 5 anos, ok? A regra geral qual é? 5 anos que eu conto a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria efetivamente ocorrer esse lançamento, certo? Essa é a regra, tá? É a regra, por exemplo, para o IPTU, para o IPVA, ok? No entanto, nós temos a exceção, que são aqueles tributos, aqueles impostos que são condicionados ao lançamento por homologação, como exemplo, o imposto de renda, certo? ICMS. Nesses casos,
O prazo de 5 anos ele não é contado do primeiro dia do exercício seguinte ao que deveria ser efetivamente constituído. Ele é contado da data do fato gerador. Então, no caso do lançamento por homologação, dos créditos que devem ser lançados por homologação, esse prazo ele é contado a partir da data do fato gerador, certo? Então, nós já temos uma noção geral do que vem a ser a decadência, certo? Mas nós temos que compreender também o que é a prescrição. A prescrição, ela é a perda do direito de pretensão ao juízo, ou seja, é a perda do direito de se cobrar judicialmente por aquele débito. Ou seja, o fisco não pode mais entrar com ações judiciais. E nesse caso, o prazo também é de 5 anos, só que o seu termo inicial, a partir de quando que nós vamos contar a prescrição para saber se um crédito está prescrito ou não? A partir da data da sua constituição definitiva, certo? Então, essas são as diferenças, assim, básicas entre prescrição e decadência e seus respectivos prazos, certo, pessoal? Logo mais nós vamos voltar falando sobre suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Eu te vejo logo mais.